Deus está presente para sempre. Não há palavras que possam descrever a nossa alegria no dia de hoje. Os fatos superam as palavras. Primeiro congresso da Mocidade Legionária e dos Soldadinhos de Deus. Tudo chega na hora. Esse é o primeiro congresso. Então já sabemos que todo ano, no mês de julho, haverá um congresso da Mocidade Legionária e Soldadinhos de Deus. E o nosso congresso anual, que sempre se realizava no mês de outubro, agora vai passar para o mês de dezembro. No congresso de hoje, nós estamos festejando as 10.000 audições do programa da Paz de Deus. E no congresso de dezembro, nós vamos festejar 50 anos de pregação de Evangelho e Apocalipse. Porque em 1926, Jesus apareceu a um soldadinho de Deus e disse a ele: revela o meu novo mandamento. Então o soldadinho disse: mas Jesus, qual é esse mandamento? É isso que você vai fazer. Você vai procurar no Evangelho, dentro da Bíblia Sagrada. Depois você vai revelar esse novo mandamento e ele abrirá uma era nova para a humanidade. E o menino, cheio de brios, começou a pregar a Bíblia. Pregava na igreja, pregava no quintal, pregava no jardim, pregava na praça pública, pregava no trem, no bonde, onde houvesse oportunidade ele pregava. Isso começou em 1926. Vai fazer 50 anos, no Natal de 76. São 50 anos completos. De modo que já fica então estabelecido um novo roteiro estatutário. Todo ano, no mês de julho, mês das férias escolares, Congresso da Mocidade e dos Soldadinhos de Deus. Todo mês de dezembro, também férias escolares. Aí o grande congresso dos homens, mulheres, jovens e crianças da boa vontade de Deus. Vocês veem que a reencarnação é um fato incontestável, porque há assuntos que você debate com a maior facilidade
sem haver estudado em casa ou na escola. O que é que isso prova? Que você já sabe aquela matéria, você já a conhece. Essa é a grande vitória de uma lei universal chamada lei da reencarnação. Muitos soldadinhos de Deus aí, pode ter o quê? 7, 8, 9, 10 anos, pode ser mais velho que o pai, a mãe, o avô e a avó. É a idade espiritual, o espírito que toma tantos corpos quantos sejam necessários para a sua evolução. Só a gente saber que não morre, que é eterno como Deus é eterno, já é uma felicidade ímpar. Por isso não há na LBV choque de gerações, isso é uma tolice. Isso é derivação de ignorância espiritual. Na LBV não pode haver preconceito de jovens contra velhos, ou de velhos contra jovens, porque não há velhice, nem mocidade, nem infância diante da lei de Deus. O espírito é eterno. Os velhos são jovens, os jovens são velhos. Só o espírito é eterno. Daí a explicação do céu. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança pelo espírito, não pelo corpo, porque Deus não tem corpo físico. Assim como Deus é eterno, o espírito criado também é eterno. Ora, tudo isso foi ensinado no rádio. No programa Alziro Zaru, com várias denominações. É assim como as vidas humanas. O mesmo espírito vem em várias épocas com vários corpos e vários nomes, mas na realidade é um só. Vocês vão saber que Moisés vem como Elias, Elias vem como João, é um só. Assim o programa Alziro Zaru. Ora, um programa que ensina essas verdades eternas, ele tem um valor incomparável na radiodifusão, não só nacional, mas também mundial. E como é que eu, para poder pregar a palavra de Deus, tive que abrir caminho? Eu entrei no rádio, tinha 15 anos. Entrei na imprensa com 15 anos. Comecei a correr mundo, a ver as coisas. Lancei vários programas. O primeiro programa literário do rádio fui eu quem lançou. Muito antes da Biblioteca do Ar, que é a Rádio Mairinque Veiga, depois também irradiaria. O primeiro programa policial educativo fui eu quem lançou. As Aventuras de Sherlock Holmes. Eu descobria todos os mistérios, prendia todos os bandidos e todas as bandidas. Ganhei experiência para depois fundar a LBV e prender os bandidos e as bandidas. E lancei tanta coisa a mais. Se eu fosse falar sobre isso, eu ficaria aqui o dia todo. Quando eu pregava Evangelho e Apocalipse, ainda rapazinho, eu terminava as minhas pregações com poesia. Poesia que eu fazia na hora. Então o povo gostava de me ouvir porque havia uma curiosidade, uma novidade, né? Depois de fazer sucesso como homem de rádio e de jornal, aí é que eu fui partir para a LBV no rádio.
E também não foi fácil não, porque o rádio daquele tempo só queria anúncio e essas coisas que vocês sabem, né? Bebida, mulher e orgia, carnaval. Nada de coisa séria. Não venha pra cá falar em Deus, que Deus. Venha pra cá lembrar os mandamentos. Nós queremos é gozar a vida. Para abrir caminho, fundar a LBV no meio do rádio, só com a minha fibra e a minha perseverança. Mas vocês pensam que foi fácil? Não. Mesmo o programa sendo bonito, elevado, eles não aceitavam, rádio nenhuma aceitava. Então eu mesmo fui conseguir anunciantes, consegui bons anunciantes para poder dizer, agora está patrocinado. Aí ouvindo a voz do dinheiro, eles abrem a alma, eles fazem qualquer negócio. Mas assim é que nasceu a campanha da boa vontade, por um Brasil melhor, por uma humanidade mais feliz. Vejam bem como Deus é sábio. Se eu não caísse cedo no mundo, se eu não tivesse aquela experiência indispensável, eu não poderia lançar o programa, porque não teria a intuição de procurar os patrocinadores. Parece fácil dizer, qualquer um faz o programa, depois de feito é fácil. Quando eu fazia as aventuras de Sherlock Holmes, também era assim. Todo mundo ficava preso para saber como é que foi aquele negócio. Então ficava aquela loucura, né? Quem foi que fez? Quem foi? Foi fulana? Não foi? Foi ele, foi ela, foi o vovô, foi o sobrinho, foi o detetive, foi o inspetor, foi o vizinho. Só no último minuto Sherlock prendia o bandido e revelava o mistério. Aí todo mundo dizia, logo vi. Mas enquanto eu não sabia, ninguém viu nada. É tudo assim na vida. Também a LBV é tão fácil de fazer, por que eles não fizeram? Tão fácil, qualquer um pode fazer, mas por que não fez? Agora imaginem vocês, eu entrei em rádio em 1930. Só em 49 que eu pude lançar a campanha da boa vontade para fundar a LBV. Vejam bem, de 30 até praticamente 50, eu levei 20 anos nesse aprendizado. Já havia mais 4 antes de 30, porque eu comecei em 1926, pregando na rua, no trem, no bonde. Garoto furão. Estava todo mundo assim, bestificado no trem. O garoto metia o dedo no ar e dizia, meus amigos, o que é que vocês sabem de Jesus? O que é que vocês sabem da vida eterna? Daqui a pouco estava todo mundo calado escutando o garoto. Depois de feito tudo é fácil, qualquer um faz. Vocês sabem que há uma frase que diz muito bem. Você está vendo aquele cara? É engenheiro de obras feitas. A maioria é de engenheiro de obras feitas, não é, Jaime? Mas fazer é que é. Desbravar é que é. Abrir caminho é que é. Depois é preciso saber fazer a coisa. Vocês sabem que a maioria não tem estrutura enciclopédica. A gente se implora, então você tem que ir à massa no entendimento da massa. Eu lancei a enciclopédia popular com gatinhos e sinucas. Gatinho era um errinho de português
Sinuca era uma pergunta difícil de responder. E até hoje, eu lancei Gatinhos em 1941. Portanto, vejam vocês quanto tempo, né? Pois até hoje, quando eu passo na rua, qualquer coisa, ainda escuto: onde é que está o gatinho? Porque eu dizia uma frase errada e perguntava: onde é que está o gatinho? Por exemplo, eu tenho a súbita honra. Onde é que está o gatinho? Perfeitamente, está na palavra dúvida, que não existe. O certo é subida honra, quer dizer, honra elevada. E há muitas outras coisas que vocês se lembram, estão até na revista da Boa Vontade. Há várias publicações que tem ainda hoje. Onde está o gatinho? Gatinho é o erro de português. E quanta gente aprendeu quanta coisa à custa desse processo engraçado. E ainda dava prêmio a quem acertar. Agora, sinuca era uma pergunta difícil. Por exemplo, como é que se chama quem nasce em Guimarães, cidade de Portugal? Nasceu em Guimarães. Como é que ele se chama? Quem nasce no Rio é carioca. Quem nasce em São Paulo é paulista. E quem nasce em Guimarães, como é o nome dele? É sinuca mesmo, porque o pessoal embasbacava e não dizia nada. Vimaranense. Quem nasce em Guimarães é vimaranense. Quem é que podia imaginar uma coisa dessa? Hierosolimitano. Quem nasce em Jerusalém. Hierosolimitano é o nome de quem nasce em Jerusalém até hoje. Mas era uma sinuca, porque ninguém sabia como é que era. Agora havia umas perguntas fáceis, quer ver? Quem foi que fundou a Legião da Boa Vontade? Mas se impõe, recordemos, a campanha injusta da imprensa marrom por causa da nossa CAPAS, Caixa Assistencial Presidente Alviro Zarotto. Os inimigos falavam até em cadeia para Zarotto, cadeia, porque se atreveu a fundar a CAPAS para fazer caridade, para ajudar os necessitados. E quando há uma campanha de imprensa, a maioria se acovarda, a maioria tem medo. Aqueles que se diziam amigos desaparecem. Mas não foi o que aconteceu com Mário Saladino. Ele é deputado estadual, pegou o touro à unha. Ele sozinho enfrentou os difamadores, os caluniadores de Alviro Zarotto. Aí está ele. Ele chegou lá na tribuna da Assembleia Legislativa e disse: alguns engraçadinhos aí, falando em inquérito, em comissão parlamentar de inquérito, em investigações, mas senhores, Zarotto vem dizendo isso há 27 anos. Venham examinar a LDV,
Ora, meus amigos, meus irmãos, é um prazer receber o deputado Mário Saladini e dar-lhe a palavra para que ele participe conosco do Congresso da Mocidade Legionária e dos Soldadinhos de Deus. Também da comemoração de um recorde mundial para o Brasil. 10.000 audições do programa Alziro Zarur. Palavra, Mário Saladini. Mestre e meu grande e velho amigo, meus queridos irmãos, eu, já habituado à luta diuturna das lides não só políticas, como da própria vida que nós todos enfrentamos, vemos aqueles que procuram dar um pouco de si, conglomerar os bons para dividir o pouco para muitos, para aqueles que, não obstante uma luta de sacrifício, uma verdadeira luta na acepção do vocábulo, e eu posso dizê-lo, porque conheço o nosso amigo, o nosso mestre, Alziro Zarur, desde quando juntos militávamos na velha e secular Gazeta de Notícias, lá nos anos de 1930 e alguns. Trabalhávamos juntos e na mesma coluna ele me franqueou para que eu também pudesse, como jovem que começava a minha vida ao sair do colégio militar, tivesse também um lugar ao sol. Foi a primeira prova que ele deu em sua vida de renúncia, porquanto a coluna chamava-se Alziro Zarur. E eu então, quem era? Era um recém-chegado, um foca de jornal, e que ele me franqueava. Ou ele dividia comigo, como hoje divide com toda a gente, aquilo que ele recebe e aquilo que tem. Deu-me o ensejo para que eu também escrevesse, não tão bem quanto ele, mas que eu seguisse as suas pegadas, para que eu aprendesse com ele a escrever. Então deu, num dia era Alziro Zarur, no outro dia era Mário Saladini que assinava. Aí eu fiquei conhecido. Não cortando a palavra do deputado Mário Saladini, eu achei curiosa a coincidência. Saladini estava dizendo: a Gazeta de Notícias, órgão conceituado, órgão respeitado, órgão centenário, de fato já entrou no segundo século de existência. E no mesmo instante em que ele falava, chegava o José Borgeia, com os diretores da sua gazetinha. É muita coincidência. Mas eu voltarei a falar de José Borgeia, dos seus companheiros e da gazetinha, depois do discurso do deputado Mário Saladini. Pois que o poder mais alto se levantou, que é a diretoria da Gazeta, eu procurarei ser breve no pequeno histórico. Os bons fados fizeram com que eu seguisse a carreira diplomática. Fui representando o Brasil na Inglaterra, na França, em Portugal, no México e em outros países. Então, eu tive conhecimento, quando no México, da fundação da LBV. Ele me escreveu. Eu sabia que ela seria vitoriosa, porque o homem do denodo, da luta e do espírito de sacrifício de Alziro Zarur levaria qualquer barco ao seu destino, e ele o levou. E o acompanhei quando companheiro da nossa querida e secular Gazeta de Notícias. Também o acompanhei par e passo nessa sua trajetória de luta, de sacrifício e de bondade. E quando, na Assembleia Legislativa,
alguns deputados desavisados, mal informados, desconhecendo a figura e a obra de Alzira Zaur, tentaram maculá-la. Mas que não queria surpresa nenhuma, porque Cristo também foi ofendido, execrado, vilipendiado, e todos aqueles que querem fazer o bem têm o pior dos perigos, são os invejosos. Os invejosos sofrem mais do que o invejado, mas praticam tanto mal, porque ao invés de ajudar aqueles que querem expandir bondade, espargir tudo que é de bom, não, eles procuram execrar, humilhar, ofender. Mas estou certo que mesmo aqueles deputados, depois de uma conversa que tiveram comigo, depois de me ouvirem por diversas vezes da tribuna, desassombradamente enfrentando aqueles que procuram ofender e denegrir a honra alheia, hoje já mudaram o seu pensamento a respeito do nosso mestre e meu querido amigo Alzira Zaur. Este dia de festa, em que a Gazeta de Notícias entrega a sua medalha centenária, gloriosa Gazeta de Notícias, que chega ao seu cúmule como poucos jornais no mundo conseguiram alcançar gloriosamente esta efeméride. E ela vai galardoar o nosso querido mestre com a sua medalha, não só por como seu velho companheiro, seu velho militante do jornal, mas também solidário com a sua obra. E eu aqui venho trazer também o meu abraço, a minha solidariedade, o meu apoio moral, é o que eu posso dar, e o meu abraço fraterno a todos os irmãos que aqui estão presentes. Eu estava recebendo aqui a visita do Coronel Ferreira da Silva, da Polícia Militar. Esse militar que honra a PM disse aqui diante dos jornalistas da Gazeta, diante de José Bogeia, Bustamante e Paris: eu sofria dos nervos, eu não dormia. Foi com o programa de Alzira Zaur que eu passei a ter uma vida normal, dormindo bem e me alimentando bem. Mas eu estou recebendo também a visita carinhosa do Carlos Vinhais. Vinhais também, na hora do arranca-toco, estava lá do nosso lado. De modo que os amigos se provam é na hora dura. Na hora fácil qualquer um é amigo. Pois está tudo correndo bem, os ventos são favoráveis. Quem é que não é amigo nessas horas? Mas ser amigo na hora da difamação, da retaliação impiedosa, ser amigo nessa hora, tomar posição, isso define amizade. De modo que é com muito prazer que eu vou dar a palavra ao Carlos Vinhais. Meu mestre presidente, eu não sou orador, eu sou jornalista, eu sei escrever, mas falar é muito difícil. Principalmente diante do senhor. Quando seria, em primeiro lugar, com a grande honra e vaidade mesmo, de amigo pessoal, de mais de 30 anos, de um dos homens que eu aprendi a mais admirar na minha vida, que se chama Alzira Zaur. É muito fácil, muito simples, muitas vezes oportuno e até rentável, a gente tecer loas, elogios a personalidades e a figuras marcantes em todos os setores da vida humana.
Entretanto, é bom que se diga que quando os elogios são fáceis, escorreitos, os elogios são fáceis, escorreitos e às vezes pragmáticos, não representam de forma alguma o verdadeiro sentir daqueles que os fazem. Eu era menino, aliás já escrevi isso, rapazola, foca de jornal, quando tive a honra de conhecer Alziro Zaru. Duas figuras exponenciais da cultura carioca e, por que não dizer, brasileira, me apresentaram Alziro Zaru. Orestes Barbosa e Marino Pinto, dois fulgurantes poetas que hoje eu continuo pranteando como pranteei no dia em que Deus os levou. Desde então, mesmo a distância física de Alziro Zaru, eu o acompanhei na sua trajetória brilhante, fulgurante, através do rádio e da televisão brasileira. Posso me esquecer, e não posso me esquecer mesmo, e de sua palavra conselheiral, da sua franqueza e da sua maneira ágil de levar aos seus irmãos e semelhantes o conforto espiritual de que todos nós carecemos. Eu não me vejo, não me envergonho e não me intimido de dizer que depois de uma vida muito boêmia, muito largada, muito vivida e muito amada, eu comecei a pensar sério depois que conversei sério com Alziro Zaru. E hoje, com a graça de Deus e na linha de Jesus, eu também sou, com muita honra, um legionário. Esta foi a primeira etapa desta profissão de fé, de admiração e de respeito por um homem que eu pretendo guardar no escrínio do meu coração até o último dia de minha existência. A outra missão, que me honra muito também, é representar neste momento Ari Carvalho, o dono da Última Hora, que infelizmente não se acha presente, que está no estrangeiro. Amigo dileto, sincero, irremovível e irreversível de Alziro Zaru. Em nome de toda a coletividade profissional do jornal Última Hora, que de resto é o jornal de Alziro Zaru, o abraço sincero de uma gama de profissionais que tem no presidente da LBV um exemplo vivo de dignidade, que soube se manter altaneiro, escudado por uma honra pouco comum, quando Cassandras, imbecis e sacripantas, tentaram atirar sobre a sua figura impoluta um punhado de dejetos de matéria putrefata e fedida. Sem contrariar a lei da física, essa matéria bateu nessa coraça de dignidade de Alziro Zaru
e lambuzou por inteiro aqueles que nele atiraram. Engraçado, eu nunca tinha falado por uma plateia tão grande. Eu acho que o senhor, presidente, a sua aura de bondade, a sua presença, esse copo de água fluidificada, me deram uma tranquilidade que eu não esperava ter. Muito obrigado e felicidade a todos. Quando o Vinhais espiar melhor o Congresso, aí é que ele vai ver que a massa é maior. Vocês já imaginaram se nós conseguíssemos reunir num local só toda a família legionária do Brasil? Hein? Mas é uma vitória para a LBV ter nas suas fileiras esse novo soldado de Deus que é Carlos Vinhais. Porque todo homem é um soldado, ou do diabo ou de Deus, não há meio termo. Ou o homem está com o Cristo ou com o anticristo. Chegou a hora da definição final. Ora, se o Vinhais diz, eu agora sou legionário, é soldado de Deus. E como é que eu chamo as crianças da LBV? Soldadinhos de Deus. Mas infelizmente, crianças que são soldadinhos do diabo. Toda criança que não obedece ao pai e à mãe, toda criança que não ama os seus semelhantes, toda criança que não está voltada realmente para Jesus, infelizmente é um soldadinho do diabo. O Paiva está dizendo aqui, da apresentação da mocidade legionária e dos soldadinhos de Deus na parte da manhã, porque o Vinhais, por exemplo, chegou agora e ele talvez não saiba. A festa não começou às 2, não. Começou às 7 da manhã, foi ou não foi? Começou às 7 da manhã. Os legionários mais aplaudiram o número da mocidade legionária da sucursal de São Paulo e dos soldadinhos de Deus do núcleo de São Gonçalo. Depois nós vamos ouvir essas duas joias, pelos soldadinhos de Deus e pela mocidade legionária. Sucursal de São Paulo e núcleo de São Gonçalo. Eu quero anunciar com muito prazer a família legionária que já estão
Prontos os meus 2 LPs. As Santas Lágrimas da Virgem Maria contém as 7 Dores de Maria, aquele poema que quando o pessoal ouve chora, que é para chorar mesmo. Os 3 Olhares de Maria, os 3 Soluços de Maria e o poema de uma lenda oriental. A prece do copo d'água tem a abertura que eu faço, a prece do nosso patrono, tradução minha, sorripiada cinicamente pelo Leite Azedo, preparação para a Ave Maria, prece de Cáritas, Lá Vem Jesus, do professor Darcy Augusto Malheiro. Eu vi minha mãe rezando, Ave Maria, Pai Nosso, conforme está no Evangelho, a oração, a única que Jesus nos deixou, a única, por isso é a nossa. A prece do copo d'água, que tem salvo tanta gente, e eu tenho explicado, acabei de explicar ao doutor José Bogéia. Ué, o que é mais difícil, criar água ou criar um remédio para botar dentro dela? Quem pode o mais, pode o menos. Então Deus cria a água e sem ela ninguém poderia viver. Deus não pode botar um remedinho na água para o Vinhais, para o Arcanjo, para o Zaru, para o Arnaldo Braz, para o Jaime Bertolini. Não pode? Claro. Esse testemunho do coronel é um exemplo, foi publicado na Gazeta de Notícias, na nossa coluna diária. Quer dizer, se ele fosse um homem sem fé, ele também não teria coragem de assinar aquilo. É que ele acredita em Deus, acredita em Jesus. É isso. Sem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Vocês veem meu caso, eu nunca fui a médico, nunca adoeci, nunca fiquei de cama. Por quê? Porque eu não tenho tempo de ficar de cama, não tenho tempo de adoecer, eu não tenho tempo a perder com futilidade. Então raciocino assim: Jesus, tu sabes que a minha vida vale alguma coisa, então cura logo esse troço aí, porque eu não tenho tempo a perder. Só para ir ao médico vou levar 3 horas. Só para ir ao doutor, com esse trânsito que está aí, você gasta 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Mais 2 de bate-papo na sala de espera do médico. Você gastou o dia, não fez nada. Eu não, eu posso, o rim pode chiar, o estômago pode ranger, o coração pode saltar, eu não dou bola. Eu digo, fiquem quietinhos, meninos, papai não tem tempo. Resultado, o rim fica bom, o pâncreas fica ótimo, o estômago fica magnífico, os meninos todos se comportam bem e eu continuo trabalhando. Só fica doente quem quer, quem tem tempo para ficar. Claro, eu digo na LBV, quer dizer, a serviço de Deus, só adoece quem quer. E quem estiver realmente a serviço de Deus jamais ficará doente. Jamais. Não há essa possibilidade. E Jesus vê, a seara é tão grande, os trabalhadores são tão poucos. Era o desencanto de Jesus naquele tempo, há 2000 anos. Ele dizia, vede, a seara é tão grande, os trabalhadores são tão poucos.
E às vezes alguém diz assim, mas Zaru, como é que você trabalha com tanto calor aí na LBV? Tanto foca. Vocês compreenderam? Se eu fosse pensar em me reunir aos intelectuais para fazer alguma coisa, eu não fazia. Quando alguém quer fazer, lembre-se, depende só de um Jesus. Vocês estão vendo que quando Jesus está com alguém, os companheiros podem ser calouros, podem ser focas, mas tudo sai certinho e a obra marcha, porque não depende de homens, ela depende de nosso Senhor Jesus Cristo. O jornal Última Hora talvez não tenha ainda se apercebido de que tem publicado as teses mais importantes da humanidade em todos os tempos. Deus não pode ser sectarizado. Pois bem, na Última Hora de ontem ou anteontem, fui naquela página grande, com meu retratinho lá em cima, está lá, Zaru declarou, não lhes darei um apocalipse católico, não lhes darei um apocalipse protestante, não lhes darei um apocalipse espírita, não lhe darei um apocalipse judaico, mas eu lhes darei o apocalipse exatamente como Jesus o trouxe acima das religiões de luta. Vocês viram a infantilidade desses homens? Cada qual diz, a minha religião é a verdade. Deus está conosco. Mas o catolicismo diz isso, o protestantismo também diz isso, o espiritismo diz isso, o esoterismo diz isso, o judaísmo diz isso, o macumbismo diz isso. E até os macumbeiros acham que é verdade estar com ele. Os reis do candomblé acham que é verdade estar com ele. Ora, todos têm pedacinhos de Deus, ou pedacinhos da verdade que é Deus. Mas faltava alguém, pela boa vontade, chegar ao novo mandamento, retrazer o novo mandamento, restaurá-lo e criar a religião de Deus. E alguma vez eu me intitulei dono de alguma coisa? Não. Sempre dissemos, na LBV não há donos da verdade. Se a verdade é Deus, quem é dono de Deus? Agora, qual é o meu mérito? Enfrentar os chacais, as feras da religião, os inquisidores de todos os tempos, os crucificadores de todos os tempos, passar por cima de todos eles e dizer, está aqui, é a religião de Deus. E qual é a religião de Deus? O amor. Que é o novo mandamento? O amor. Amai-vos como eu vos amei. Não como o homem ama, que o homem não sabe amar, como Jesus ama, como Deus ama a todos os seus filhos por igual. Vocês viram na circular 21 acontecimentos dignos de respeito. Primeiro, o aparecimento de Jesus aos legionários em Salvador, Bahia, no 19º Congresso da Boa Vontade de Deus. Agora eu pergunto a vocês, é de estranhar que Jesus tenha aparecido aos legionários em Salvador? O que é que eu faria no lugar de Jesus? Eu venho a este mundo, dou a minha vida pela humanidade, sou crucificado, deixo um novo mandamento aos meus apóstolos. Todo mundo esquece esse novo mandamento. Aí vem um bando de idealistas e funda uma legião da boa vontade. Qual é a base do meu novo mandamento? O que é que eu faço?
vou dar primazia a esses que foram os únicos a botar no coração o meu novo mandamento. A aparição de Jesus lá em Salvador, seu aparecimento lá, foi para dizer isso. Estou com a LBV, porque a LBV, nesses 2000 anos, foi a única instituição que levou a sério o meu novo mandamento. Não é de estranhar que ele tenha dado primazia à LBV, pois está profetizado que ela seria o seu novo nome. Falar hoje em LBV é falar em luz, bondade e verdade, é falar em Jesus. Essa glória ninguém pode esquecer nunca mais. E vou lhe dizer uma coisa, na festa do jubileu, os que tiverem merecimento vão ver outra vez aquele que é o nosso Redentor. Aliás, essa circular foi muito feliz. Os 21 acontecimentos são o aparecimento de Jesus na Bahia, aos legionários, 50 anos de pregação do Evangelho e do Apocalipse de Jesus, a luz do novo mandamento, senão não vale nada, o livro do século, Mensagem de Jesus para os Sobreviventes, o Jornal da Paz, as 10.000 audições do programa Alziro Zaru, os 28 anos de atividades da LBV no plano terrestre, a coluna do presidente Zaru nos jornais de todo o Brasil, entre eles, jornal Última Hora, o grande sucesso da Cruzada de Religião de Deus, a Agência Paz Promoções, a Caixa Assistencial Presidente Alziro Zaru Capaz, a LBV com os núcleos no exterior. LBV já agora é mundial, diretoria é mundial, o conselho é mundial e o presidente é mundial. Mais uma sucursal da LBV. Agora, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Amazônia. Amazônia compreende Amazonas e Pará, Bahia, Goiás, Distrito Federal e Pernambuco. Vem aí a sucursal de Porto Alegre, Serioto, vai lá com o Vitorino resolver essa grande parada. Brevemente lá estarão inaugurando a sucursal. Campanha permanente de novos legionários em todo o Brasil, sejam quais forem suas religiões. Casarão Paz, com aumento extraordinário de trabalhadores. Nunca se trabalhou com tanto entusiasmo naquela casa. Núcleos e postos correspondentes da LBV aumentando. Departamentos, serviços, setores da LBV que trabalham em harmonia, agora sob um comando único do presidente Alziro Zaru. Movimento Nacional de Repúdio aos caluniadores. Ainda está empolgando todo o Brasil. Não pode parar jamais. O aumento de núcleos familiares da religião de Deus, aqui e no exterior. O trabalho substancial dos embaixadores da boa vontade. São eles aí, sempre vitoriosos, porque sabem que estão trabalhando para Jesus. Não é para mim nem para ninguém do mundo material. Tradução do livro Mensagem de Jesus para os Sobreviventes em 5 idiomas: inglês, francês, italiano, espanhol e alemão, que ficou pronto há poucos dias.
os menestréis da boa vontade e os soldadinhos da paz, que levam a todos os brasileiros e estrangeiros de boa vontade a arte a serviço de Deus. 21 acontecimentos da LBV. Realmente só as coisas puras nos podem trazer felicidade. Não adianta, porque Deus fez assim. Deus é a pureza total. Quem sair da vibração da pureza cai na insatisfação. Vai para um baile, sai insatisfeito. Vai para o bola preta, se falfa, sai zangado. Vai para o Maracanã, mesmo que ganhe, sai arrebentado. Se perder, sai perdido. Essas coisas do mundo não dão felicidade a ninguém. Ninguém é feliz com as coisas perecíveis, ou como diz o senhor Vinhais, putrefatas. Quiseram jogar pipica no papai, a pipica caiu em cima dele. Você só pode ser feliz se você fizer o bem ao seu semelhante. É a lei de Deus, não adianta querer burlar uma lei eterna. Não há homem que tenha esse poder. Chame-se Napoleão, chame-se Rui Barbosa, Adolf Hitler, Ramsés II, Tutankhamon, seja lá o que for, não adianta, porque ninguém vai driblar a lei eterna daquele que é o eterno. De modo que vocês, por exemplo, agora não estão sentindo uma alegria inexplicável que o mundo não pode dar? Eis aí mais um trecho do primeiro congresso da Mocidade Legionária dos Soldadinhos de Deus. O poder comunicador do presidente mundial da LBV. E nós já estamos sabendo que Henrique Ponzete, aquele que disse que a LBV é como o Flamengo, tem milhões de sócios sem carteira social e simpatizantes sem carteira social, e o veterano Olavo de Barros também já deram os seus depoimentos a respeito deste programa de Alziro Zarot, que coloca o Brasil na vanguarda do mundo, porque a 19 de julho nós estaremos comemorando, festejando as 33 mil audições deste programa em todo o Brasil. E brevemente, o programa Alziro Zarot também estará sendo transmitido nos países de língua portuguesa fora do Brasil. Muito bem, parabéns, parabéns. Meus amigos, isso aqui é uma surpresa para mim, eu não sabia que tinham feito isso. Como é o congresso da mocidade, né? E o congresso dos soldadinhos, aqui está a publicação dos 2 poemas. Eu vou ler em homenagem a vocês, poema dos Soldadinhos de Deus. Vocês querem? Mundo em guerra, e a vida passa. Quem governa os dias seus nesses tempos de desgraça? Os soldadinhos de Deus. Pobre humanidade chora. Choram sábios e sandeus. Quem nos tranquiliza agora? Os soldadinhos de Deus. Pois se o mundo é da criança, no futuro, ó filhos meus, quem é a nossa esperança? Menino que já é homem, quem salva reis e plebeus dessas trevas que os consomem? Na hora do Armagedon, enfrentando os fariseus, quem é grande, forte e bom?
geração nobre e viril, sem mornos e sem ateus, quem salvará o Brasil? Mas se eu já homenageei os soldadinhos de Deus com o poema, tem que homenagear a mocidade legionária com outro.